Romanos 8, verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Somente até aí. Irmãos, quando a gente faz a leitura, então, desse texto, né, nós vamos ter aqui Paulo falando sobre alguns processos, né, e algumas etapas, né, que nós vamos ter da salvação, né. Quando a gente olha sobre essa questão, a gente precisa, primeiramente, né, definir, de fato, se já puder colocar o slide aqui para a gente precisa definir aquilo que é salvação, tá? Porque nós temos uma ideia, um tanto que equivocada, de achar que salvação, ou que o salvo, né, ele é aquele que faz parte do corpo, ou do membro, digamos, como um membro de uma igreja local, especificamente. É claro que todo salvo vai fazer parte do corpo de Cristo. Isso é uma verdade, isso é uma questão bíblica. Mas nós não podemos achar que o fato de congregarmos, ou ser membro de uma igreja local, nos faz, de fato, sermos salvos, tá? Isso por quê? São coisas diferentes. O próprio Jesus, né, vai dizer, lá sobre a parábola do joio e do trigo, que o joio sempre vai estar no meio do trigo. E muitas vezes, na igreja local, nós também vamos encontrar o quê? Vamos encontrar joio. E conforme a narrativa que nós vamos ter lá em Mateus, quando isso vai ser separado? Nos finais dos tempos. Nos finais dos tempos, o joio vai ser separado do trigo, né? E ali nós vamos saber, de fato, quem é a igreja invisível, né? Então, basicamente, nós vamos estudar um pouquinho disso mais à frente, quando estudarmos sobre a igreja especificamente, é aquilo que nós chamamos de igreja invisível, que é o quê? A igreja de todos os salvos em Cristo Jesus, né? Ou seja, todo mundo que verdadeiramente confessou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, faz parte de uma igreja invisível e uma igreja universal, certo? Agora, nós temos, talvez cometemos um equívoco, né, de achar que o salvo é aquele que faz parte tão somente da igreja local. Ou seja, se o meu irmão está aqui na igreja, ele é salvo. Mas nós devemos tomar cuidado para não confundir tais pontos, porque nem todo aquele que é membro de uma igreja local, ele também será salvo, porque talvez ele está aqui presente por uma questão social, porque quem sabe talvez gosta daquele grupo, gosta daquilo ali, mas que verdadeiramente no seu interior, ele ainda não foi transformado por Cristo Jesus. Então, são situações que nós vamos ter, né, que são real e que a própria Bíblia, que o próprio Cristo já nos advertia quanto a esta questão. Bom, e quando a gente olha sobre isso, né, nós vamos ter, de fato, a Bíblia trazendo, então, sobre os aspectos da salvação. Salvação, então, o que é salvação? O que a gente define salvação, então? Salvação, de fato, é a partir do momento em que nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, de uma forma genuína, de uma forma sincera, e o Espírito Santo nos regenera, de fato, transforma o nosso coração, né? E nós temos o nosso coração transformado, e a partir daí, nós passamos agora a reconhecer Cristo como Senhor, andando por este caminho de santificação e de perseverança. A salvação, de certa maneira, imputa sobre nós aquilo que nós vamos chamar, então, de justificação. Ou seja, Paulo, na própria carta aos Romanos, ele vai falar do que nós fomos salvos. Olha, a salvação em nós implica que nós seremos preservados da ira de Deus. Ou seja, a salvação, então, é termos Cristo de uma forma genuína nas nossas vidas
e futuramente, e até mesmo nessa vida de certa maneira, sermos preservados da ira de Deus, tá bom? E nós vamos ver que dentro do aspecto bíblico, né, a salvação também, ela está estritamente ligada com aquilo que nós vamos chamar de punição, né? A punição é o quê? É a condenação eterna, certo? Nós precisamos entender que a condenação eterna, de certa maneira, ela também está ligada com um atributo de Deus chamado justiça. Ou seja, todo pecador na qual não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai receber a punição, ele vai receber a condenação eterna, ele passa então ali a ser então, merecedor da morte eterna. Bom, então, são aspectos, né, que nós vamos ter entre salvação e punição, né? São aspectos que nós vamos encontrar dentro do ponto de vista bíblico, que é a vida eterna e a morte eterna. Outro ponto também que a gente precisa entender, de fato, sobre as nossas vidas, é a ordem da salvação. Olha, como que a salvação acontece nas nossas vidas, né? Como que, de fato, nós somos salvos, né? Ou como que a gente recebe, de fato, essa salvação, né? Nós vamos ver o seguinte, que a própria palavra de Deus lá no Evangelho de João vai declarar que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, certo? Então, a salvação, ela será um ato que vai partir de Deus, né? Quando a gente olha dentro da Escritura, Deus, então, é que é o autor da salvação. Lá no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 2, verso 9, vai dizer o seguinte: do Senhor vem a salvação. Então, a salvação, ela não parte por méritos humanos. A salvação não parte por obras humanas. Nós não temos condição de salvar-nos a nós mesmos. Nós não temos condição de, com os nossos próprios méritos, alcançar a salvação. Paulo também, em Romanos, vai deixar isso bem claro. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie dela. Mas a salvação é uma obra exclusivamente de Deus. E aqui nós vamos ter talvez um dos pontos, né, que muitas vezes a gente fica meio que com a cabeça coçando ali para entender essas, digamos, essas ordens da salvação. Pergunta: o que acontece primeiro, né? Eu sou regenerado para reconhecer a Cristo, ou eu reconheço Cristo para ser regenerado? O que vocês acham? Aí eu reconheço Cristo para ser regenerado. É isso? É a ordem esta? Ou eu sou regenerado para reconhecer Cristo? Não é essa a ordem? Olha só, vamos, para a gente tentar responder essa pergunta, vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 3. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Olha só. Por isso, quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, olha só, Paulo está dizendo que ninguém pode declarar Jesus como o Senhor se não for por meio ou por intermédio do Espírito Santo. E quando e de que maneira isso se cumpre nas nossas vidas? Por meio da regeneração. Então, perceba bem, nós lemos aqui, primeiramente em Romanos, que antes de tudo ele nos predestinou, né? Ou seja, o primeiro ato de Deus, ou, na verdade, os primeiros pontos do processo da salvação sobre as nossas vidas, sempre vai começar em Deus, que é o quê? Com a eleição. Ou seja, Deus, então, nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós venhamos ser salvos nele. O segundo ato desse processo da salvação é a chamada do Evangelho. O que é isso? A pregação.
Alguém te pregou, alguém anunciou o Evangelho para que você pudesse ali conhecer acerca do Evangelho. Agora, o terceiro ato da salvação, olha só, é a regeneração. É preciso a pessoa regenerar primeiro para que ela reconheça Cristo como Senhor. Então, muitas vezes a gente pensa, não, a pessoa tem que reconhecer Cristo primeiro para depois ser regenerado, mas não. A regeneração, por quê? Olha só o que Paulo vai falar, lá em Efésios, capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossas ofensas, seguindo o curso deste mundo. Uma vez que estávamos mortos, nós não temos capacidade de escolher nada, de reconhecer nada. Mas o que Paulo vai falar? Mas fomos vivificados pelo Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo nos vivifica, a partir daquele momento declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. Então, neste ponto, a conversão e a regeneração, digamos, são quase que obras bem próximas uma da outra. Mas a regeneração do Espírito, ela precisa acontecer primeiro, como Paulo declara em Coríntios, e mais tarde ele vai declarar também em Efésios, para que após regenerado, nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora a questão é, todo regenerado reconhecerá Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E por último, na próxima etapa nós vamos ter a justificação, ou seja, nós passamos então a ser considerados justos diante do Senhor. Posteriormente, nós seremos também adotados como filhos, conforme nós lemos aqui no versículo da nossa abertura, né? Nós somos adotados como filho. Tivemos agora e caminhamos pela santificação e passamos também pela perseverança, até que nós venhamos, quem sabe, um dia morrer ou encontrar com o Senhor nas nuvens, no arrebatamento, e sermos ali glorificados. Então, basicamente, este é o processo da salvação nas nossas vidas, tá? Nós não podemos achar que a salvação é somente um ato exclusivo, né, que aconteceu lá atrás, mas a salvação ela se torna um processo nas nossas vidas como um todo, tá? Neste ponto e neste aspecto, nós vamos olhar que falamos um pouquinho aqui sobre santificação, né? Que salvação e santificação são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Salvação é um ato ali, digamos, instantâneo. Passamos então a ser adotados ali e justificados por Deus a partir daquele momento. Mas todo salvo busca a santificação. É impossível alguém ser salvo e não buscar a santificação. E por um outro lado, é impossível alguém santificar sem ser salvo. Não tem como alguém santificar sem ser salvo. Então, para muitos teólogos, inclusive, vão chamar santificação, o processo de santificação, como aquilo que vamos chamar de salvação continuada. Ou seja, é o processo da salvação se manifestando em todos os aspectos das nossas vidas. Então, basicamente, esta é a ordem da salvação que nós temos, ela se consumando sobre as nossas vidas. Agora, por um outro ponto também, a gente precisa destacar qual a principal característica do salvo, tá? Qual a principal característica do salvo? Nós precisamos entender o seguinte, que olha, dentro da igreja, nós vamos ter aqui alguns processos, né, e algumas questões que são destacadas, que muitas vezes a gente confunde salvação, conforme eu disse aqui no início, com membresia de igreja, né? Então, ora, a pessoa está salva porque ela faz parte de um membro ou faz parte de uma membresia de uma igreja, tá? Mas, por uma razão ou outra, nós vamos discutir um pouquinho mais, essa pessoa, quem sabe, afasta da igreja. Aquilo que nós chamamos desvia da igreja, passa a ser um desviado. Na nossa concepção humana, nós falamos o seguinte, essa pessoa agora não é salva, né? Porque nós queremos ou tratamos de confundir estes pontos, membros de igreja com salvos em Cristo Jesus. Como eu disse aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Existe um membro de igreja e existe o salvo. A questão é que todo salvo
é aquele que persevera até o fim. A maior característica e o maior aspecto da salvação não são os dons que a pessoa possui. Não é a habilidade de pregar ou cantar que a pessoa possui. Não é, de fato, a igreja na qual ela faz parte, de maneira alguma. Olha, nós vamos ter, por exemplo, cantores aí, né, que cantavam hinos, que até mesmo cantores que gravaram CDs famosos, né, daí na mídia gospel aí. O que aconteceu com eles? Saíram, não fazem parte da igreja mais. Nós vamos ter pastores, pregadores, pastores que eram renomados, né, que pregavam o evangelho. O que aconteceu com eles? Caíram, desviaram, né, seguiram por um outro caminho, né. Por quê? A maior característica do salvo não está no talento, na habilidade ou nos dons. Não é se fala em língua ou se profetiza, até porque isso a gente precisa tomar cuidado com alguns pontos. Mas a maior característica do salvo é essa palavrinha aqui, ó, perseverança, tá? A característica fundamental do salvo é aquele que persevera até o fim. Olha só o que a Bíblia vai dizer também lá em Mateus, capítulo 24, no versículo 13, vai dizer o seguinte: mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? A Nova Almeida atualizada diz que todo aquele que ficar firme. Tá? Nas versões, né, a Almeida Corrigida Fiel vai trazer perseverar. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a maior característica do salvo não é os seus dons, não são, né, os seus dons, não são os seus talentos, não são, de fato, aquilo que faz ou deixa de fazer dentro da igreja, mas a maior característica do salvo é a perseverança até o fim. E quando, né, é o fim para este salvo? Ou é até a sua morte, ou é até quando Cristo retornar. Todo salvo perseverar, então, até o fim. Agora, vamos falar um pouquinho. Durante este mês, né, nós vamos estudar aí, basicamente todas essas etapas. A eleição, o chamado, a regeneração, a conversão, a justificação. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a eleição, tá? O que é de fato a eleição? Então, a eleição, olha só, é o primeiro ato de Deus para a salvação. A eleição não depende de nada de nós, tá? Conforme nós lemos aqui no texto, conforme nós lemos aqui no texto de Romanos 8, né, versículo 28, né? Olha só, 29 que vai estar, diz assim: pois aqueles que Deus, de antemão, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Vamos abrir Gálatas, capítulo 2. Gálatas. Desculpa, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15, diz assim, Paulo falando sobre ele, tá? Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Aí ele continua falando aqui, mas presta bastante atenção neste ponto aqui. Deus chamou Paulo antes dele nascer, antes da fundação do mundo, conforme ele vai escrever aqui também em Romanos. Tá? Ele chamou para quê? Para ser salvo. Mas quando isso se manifestou? Quando ele estava a caminho de Damasco. A salvação se manifestou em Paulo quando ele estava a caminho de Damasco. Mas Deus já havia escolhido ele antes da fundação do mundo. Quando Paulo diz isso aqui também em Romanos, falando sobre a salvação e sobre a eleição, isso também se aplica sobre as nossas vidas, para todo salvo. Olha, nós precisamos entender o seguinte:
nós estamos debaixo de algo chamado tempo, certo? O tempo é aquilo que vai limitar todas as nossas ações. Nós não conseguimos ir lá para o passado. Quem dera, se nós tivéssemos, né, uma máquina do tempo, aí nós poderíamos aí mudar algumas decisões nossas que nós fizemos lá atrás. Assim, eu não quero mais fazer isso, aí eu vou voltar lá e vou falar para aquele Brian do passado não fazer isso, que meu futuro vai ser completamente diferente. Nós não conseguimos fazer isso. Todas as nossas decisões tomadas lá atrás não podem ser mudadas, certo? Porém, o futuro também, a gente não consegue saber o que vai acontecer. Então, nós vamos semeando, planejando, tomando decisões para que o nosso futuro seja melhor, entregando diante de Deus. Porém, irmãos, Deus é o criador do tempo. Entenda uma coisa, Deus não está limitado ao tempo, certo? O tempo é algo que serve para a criação divina. Deus está acima do tempo. E quando a gente fala que Deus está acima do tempo, olha só que coisa assim que a nossa cabeça explode, né? Por exemplo, Apocalipse vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, nos planos de Deus, Jesus já havia morrido, né? Antes de que ele de fato estivesse ali na cruz do Calvário. Porém, quando isso foi se manifestar? Lá no Calvário, cerca de 2000 anos atrás. Paulo já havia sido escolhido para Deus para a salvação, mas quando isso foi se manifestar? No caminho de Damasco. Da mesma forma, Deus também te escolheu antes da fundação do mundo, mas quando isso foi se manifestar? Agora. Uns em 2025, uns em 2020, igual o pastor Wagner lá em 1960, né? Então, são coisas, né, que acontecem, né? São coisas que acontecem no decorrer do tempo humano. Ou seja, a eleição aconteceu antes da fundação do mundo, mas conforme o tempo foi se decorrendo, ela foi se manifestando em uma determinada época, tá? Então, Deus ele não está limitado ao tempo e todos os desígnios e os decretos de Deus foram feitos antes de todas as coisas, tá? Então, este ensino sobre eleição, sobre, de fato, aí, a predestinação, ela está presente em todo o Novo Testamento, tá? Em todo o Novo Testamento, nós vamos ter e vamos encontrar sobre este aspecto. Olha só, Atos, capítulo 13, verso 48, vai dizer o seguinte: quando os gentios ouviram isso, começaram a se alegrar e glorificar a palavra do Senhor. E todos que haviam sido destinados para a vida eterna, creram. Ou seja, nós vamos ter então aqui o próprio Novo Testamento dizendo sobre aquilo que nós vamos chamar então de eleição. Em algumas passagens, né, vai dizer também sobre predestinação. Romanos, capítulo 11, verso 7, Paulo vai dizer o seguinte: Israel não alcançou o que estava buscando, os eleitos alcançaram, mas o restante foi endurecido. Lá em Efésios, capítulo 1, né, nós lemos aqui na abertura, diz o seguinte: ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça. Então, perceba bem, o Novo Testamento, né, ele vai estar com uma série de referências mostrando sobre este aspecto aí da eleição, né, dos santos, da eleição dos salvos, tá? Então, a gente não pode entender deste aspecto da chamada dupla predestinação, tá? O que acontece? Alguns aí vai tentar dizer assim: Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a condenação. De maneira alguma, tá? Por quê? Se nós olharmos no aspecto, Deus predestinou alguns para a salvação. Isso por quê? Olha, quanto à condenação, o homem, qual é o sentido natural, né, do ser humano seguindo a vida, né, seguindo o curso deste mundo? É o quê? Condenação eterna. Ou seja, o homem não precisa e não necessita ser predestinado à condenação, uma vez que, de fato, o seu caminho e o seu curso natural é a condenação eterna.
Então, neste aspecto, seria incorreto a gente dizer, Deus escolheu uns para ser salvos e Deus escolheu uns para serem condenados. Seria incorreto dizer dessa maneira. Mas o que nós podemos dizer é que Deus escolheu aqueles que hão de ser salvos, né, conforme aquilo que nós vamos ter na visão aqui de alguns textos bíblicos. Olha, é claro, gente, que dentro da teologia nós vamos ter também outras argumentações diferentes, tá? Só para me passar aqui um quadro para vocês, que este aspecto, ele não é unânime, está dentro da teologia. Hoje, na teologia, no campo soteriológico, nós temos duas vertentes principais, aquilo que nós chamamos de calvinismo e aquilo que nós chamamos de arminianismo, tá? Bom, qual que é a diferença destes aspectos, tá? O calvinismo, ele vai dizer, propriamente dito, né, que a eleição, ela é incondicional. O que é isso? Deus elegeu alguns para beneplácito da sua glória, conforme diz Efésios, lá no capítulo 1, tá? Ou seja, baseado apenas na vontade de Deus. Porém, o arminianismo, ele vai dizer o seguinte, olha, não, de maneira alguma. O homem teve o seu livre-arbítrio preservado e ele pode escolher ali, de fato, aquilo que nós podemos escolher, se queremos ou não Jesus, né? Então, o arminianismo vai dizer sobre uma eleição condicional, baseado na experiência e na presciência, aliás, baseado na presciência da fé. Bom, quando a gente olha sobre este aspecto, nós vamos encontrar dentro da teologia um argumento, conforme nós estamos vendo aqui, que aparentemente vai mostrar aqui uma salvação vinda da vontade de Deus, conforme nós lemos aqui. É claro que, de um aspecto geral, no primeiro quadro aqui, a vontade humana e, de fato, o desejo humano e a escolha humana, no final das contas, sempre também será levado em conta. Ou seja, o homem sempre será responsável pelos seus atos. O homem sempre será responsável por aquilo que ele vai fazer. Isso também, inclusive, dentro da visão bíblica. É interessante a gente olharmos neste ponto, porque talvez a gente poderia acrescentar aqui um terceiro quadrante aqui, né, um terceiro quadro, que é justamente a visão judaizante ou a visão judaica sobre a liberdade humana e sobre a vontade divina, que é interessante, porque na visão judaica, vontade de Deus e liberdade humana são impossível de desassociar uma à outra. Uma vez que o próprio homem em si, ao tomar as suas ações, de certa maneira também está cumprindo também a vontade de Deus, né? O que nós temos aqui nestes aspectos, no processo e no caminho da salvação, Deus, então, ele passando e trilhando por caminhos, né? Passando com que o homem venha trilhar por caminhos, que ele vai ser responsável pelos seus atos, independente do resultado final. Ou seja, se é para a salvação, o homem sempre será responsável pelos seus atos. Se é para a condenação, o homem será também responsável pelos seus atos. Mas respondendo de uma forma clara, né, a gente precisa entender que são pontos de vista diferentes que nós temos dentro da teologia, tá? Estes pontos de vista não levam ninguém para o céu, tá? Não faz ninguém ser melhor do que ninguém, tá? Porque o fato de uma pessoa ser calvinista ou de um fato de uma pessoa ser arminiana, tá? Não vai fazer diferença alguma. Porque o que vai levar a pessoa para o céu? Jesus Cristo. Este é o fundamento da nossa fé. É interessante isso, só para me concluir aqui, que todo calvinista, olha só, quando ele vai pregar o evangelho, ele vai anunciar o evangelho, ele é arminiano. Já reparou? Porque o calvinista vai dizer o seguinte para o camarada que precisa converter, né? Olha, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Ele morreu por você, né? Essa é a pregação do calvinista, quando ele vai pregar para o camarada que precisa reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Mas, peraí, ele precisa aceitar Jesus, mas Jesus não escolheu ele de antemão lá, né? E como que fica essa coisa? Agora, todo arminiano, quando ele vai orar, ele é calvinista. Você reparou? Todo arminiano, quando ora, é calvinista. Por quê? O arminiano, quando ele vai orar, ele não vai dizer assim, Senhor,
Obrigado porque eu escolhi o Senhor neste caminho e me salvei pela minha escolha. Ele não ora assim, né? Mas como que o arminiano ora? Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, o Senhor me escolheu. Não é assim? Então perceba que são duas nuances que nós vamos ter dentro da soteriologia, dentro do ramo teológico, né? Que são, digamos, de uma certa face, digamos assim, uma linha sutil entre elas, né? Daquilo que o seu resultado prático em si, sobre o caminho da salvação e sobre aquilo que Cristo faz sobre as nossas vidas, pouco vai importar. E isso acaba ficando apenas num debate teológico e ideológico, porque no resultado prático da vida cristã, no resultado prático da fé cristã, não vai fazer muita diferença, né? Porque no sentido daquilo que é da fé, se a gente pegar aqui, por exemplo, dentro da linha arminiana, o maior expoente denominacional que nós temos hoje é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja completamente arminiana, né? E dentro do calvinismo, nós vamos ter aqui as igrejas chamadas reformadas. Nós vamos ter muitas batistas, que são calvinistas, nós vamos ter igrejas presbiterianas que são calvinistas, nós vamos ter igrejas metodistas que são calvinistas, tá? Não as wesleyanas seguem mais para o arminianismo. Mas, a Batista Nacional Arminiana, o pastor Wagner Arminiano, tá? Mas dentro da Batista Nacional nós vamos ter muito calvinista ainda, tipo o pastor Braga, entendeu? Isso, é isso que eu vou falar aqui agora, né? Porque o que acontece? Olha só, gente, a gente precisa entender isso aqui. Falei das igrejas lá, Assembleia, falei da Presbiteriana, de algumas batistas, metodistas, o que acontece? Todos somos irmãos em Cristo Jesus, tá? A gente precisa entender que este debate é apenas teológico, porque no final das contas, o assembleiano vai dizer o seguinte: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. O presbiteriano, no final das contas, o que ele vai dizer? Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Então, são aspectos e são nuances que nós vamos ter dentro das visões bíblicas, né? Dentro do debate teológico, que fica apenas na discussão. No efetivo prático cristão, a gente precisa entender o seguinte: vou caminhar com Cristo e vou evangelizar até os confins da terra, independente da situação, tá? Então é isso que a gente precisa entender. Uhum. Uhum. Perseverança, exatamente. Exatamente, tá? Agora, quando a gente pega aqui, por exemplo, nós vamos ter alguns pontos dentro do arminianismo e dentro do calvinismo, que vão ser algumas divergências, por exemplo. Olha só, se a gente continuar aqui no nosso estudo, nós vamos ter que dentro do calvinismo, a graça ela é irresistível. Ou seja, o homem não pode resistir à graça de Deus. Uma vez que Deus regenera, uma vez que Deus ele vivifica a pessoa não vai negar a graça. Coisa que lá no arminianismo, a graça ela pode ser rejeitada. O homem, então, ele pode rejeitar a Deus. Agora, o último ponto aqui, gente, o último ponto que ele é o que causa mais polêmica e não é uma unidade nem sequer dentro do arminianismo, tá? Nem o próprio Jacob Armínio defendeu o último ponto, tá? O Jacob Armínio não defendeu. Na verdade, o arminianismo do Armínio mesmo, né? Basicamente, é os 4 primeiros pontos. O último ponto, que é aquilo que a gente chama de perseverança garantida,
ou perseverança condicional, dentro da linha arminiana. O que é isso? O calvinismo em si vai dizer o seguinte, a frase clássica, uma vez salvo, salvo para sempre, ok? O arminianismo vai negar completamente esse aspecto. Vai dizer, não, o crente pode cair, o crente pode perder a salvação, tá? Bom, Jacob Armínio não defendeu isso, tá? Vamos entender o seguinte, que o arminianismo em si é aquilo que vai ser chamado de remonstrantes, o grupo dos remonstrantes. Jacob Armínio, ele questionou a ideia da chamada teologia da graça, que mais à frente chamou o calvinismo, né? Jacob Armínio questionou isso, e no chamado lá no sínodo de Dort, né, receberam os argumentos de Jacob Armínio, só que ele foi rejeitado pelas igrejas reformadas, tá? Então, as igrejas reformadas, se você pegar, por exemplo, a Confissão Batista de 1616, Confissão Batista de 1616 é completamente calvinista, tá? A Confissão Westminster da Igreja Presbiteriana é completamente calvinista, tá? Isso porque eles fizeram essas confissões, fizeram isso e depois, posteriormente, rejeitaram o estudo de Jacob Armínio, colocando ele como não aceitável dentro da verdade bíblica, dentro do preceito bíblico. Porém, Jacob Armínio não defendeu o último ponto, que é a possibilidade de perder a salvação, tá? E isso veio depois com os chamados remonstrantes. Neste aspecto, a gente vai perceber o seguinte, aí dentro do aspecto bíblico, é possível o crente perder a salvação? Bom, eu particularmente acho que não é possível, tá? Nós falamos aqui em algumas lições para trás que é Cristo que nos conserva, não é verdade? Cristo nos conserva. Se nós falarmos que o crente pode perder a salvação, nós estamos falando que Cristo falhou na sua missão. Vamos abrir lá o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Diz o seguinte, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aquilo que Cristo está falando, então, é que ninguém pode tirar o salvo das mãos de Jesus. Portanto, né, como eu disse aqui, a minha inclinação, tá, é mais aqui para o calvinismo. Na minha visão, é impossível o crente perder a salvação, tá? Eu declaro, aí falo uma vez, vou explicar aqui, ó, já está vendo o debate. Deixa eu finalizar. Então, olha só, se a gente olhar bem neste aspecto, eu preciso explicar essa frase. Aí, ó, ele quer vir para a réplica. Ele quer vir para a réplica. Calma aí, deixa eu finalizar. Olha só. Olha só, a gente precisa entender. Não é que a pessoa vem aqui e fala, eu sou de Jesus e agora eu vou lá aprontar todas lá fora porque eu aceitei Jesus e estou salvo. Não é isso, gente. De maneira alguma. O que eu falei aqui no início? Qual que é a característica do salvo? Perseverança. Então, uma vez que eu fui salvo, eu vou perseverar em santidade. Eu vou perseverar em direção a Cristo. Uma vez que eu fui regenerado, eu vou caminhar em direção a Cristo. Então, a gente não pode achar, eu fui salvo, agora eu vou pecar à vontade. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo combate isso lá em Romanos. De maneira alguma, não quer dizer que Cristo morreu por você pode fazer tudo se quiser. Não. Uma vez que a salvação me encontrou, uma vez que a salvação me alcançou, eu agora vou caminhar em santidade, tá bom? Eu agora vou caminhar em perseverança em direção a Cristo. Bom, como que a gente aqui pode entender aqui a questão do Novo Testamento? Olha só, da eleição. Primeiro ponto, como um consolo. Olha só o que o Paulo vai dizer em Romanos. Todas as coisas operam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu
propósito. Irmãos, é interessante isso, porque todas as coisas cooperam para o bem de Deus, para o nosso bem, segundo o propósito de Deus. Muitas vezes nós trilhamos por caminhos nas nossas vidas que a gente pergunta assim, Senhor, por que este caminho? Por que eu estou passando aqui, né? Por que isso ou por que daquilo que acontece na minha vida? Mas nós vamos ver que no final das contas, este caminho, embora difícil e doloroso, nos levou a conhecer mais de Deus. Talvez o caminho que você trilhou até aqui, você olha para a sua história no passado e vê o seguinte, olha, se eu não tivesse passado por aqui, eu não teria conhecido Cristo. Irmãos, o que seria de Paulo se ele não tivesse ido no caminho de Damasco? Imagina, olha, Paulo foi com as piores intenções do mundo, eu vou matar cristãos, eu vou prendê-los, apedrejá-los. Paulo talvez poderia falar o seguinte, eu vou ficar aqui, eu vou pegar essa estrada atrás desse pessoal, deixa eles para lá, eu vou ficar aqui na minha casa. Mas não, Paulo foi com as piores intenções possíveis, né? Ou seja, vou matar cristão. Mas ainda assim, no seu caminho, o que aconteceu com ele? Ele encontrou a Cristo. Na verdade, Cristo, né, se revelou a ele, a caminho de Damasco. Então, quando a gente olha, por mais doloroso que seja o caminho que nós estamos trilhando, a gente olha para trás, se não fosse por este caminho, talvez eu não teria tido uma experiência verdadeira com Cristo. Além do mais, nós vamos ver aqui que a eleição nos dá como razão para louvar a Deus. Ele nos predestinou para louvor de sua gloriosa graça. Irmãos, olha só, Jesus vai falar, Senhor, escondeu as coisas dos sábios, mas revelou aos pequenos. Irmãos, se a gente olhar para o mundo, tem tanta gente melhor que nós, não é verdade? Tem tanta gente boa no mundo aí. Aí o que acontece? Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus, ele não olhou para as suas qualificações. Deus não olhou, de fato, para a sua formação. Deus não olhou para a sua conta bancária. Deus não olhou para a sua cor. Deus não olhou para o seu status social. Mas simplesmente ele te escolheu, e te amou, e te salvou. E isso é razão para a gente louvar a Deus, porque o amor de Cristo nos constrange. E a gente se pergunta, Senhor, por que eu? Sabe? Gente, se cada um contar a sua história aqui, eu vou dizer para você, tem gente que vai dizer, olha, eu não era para estar aqui não, já era para ter morrido, muito tempo. Né? Mas ainda assim, Deus te preservou para que a salvação te alcançasse. Então, que nós venhamos glorificar e louvar a Deus para isso. Além do mais, olha, tem gente que vai falar, então eu não preciso fazer missões, né? Porque temos os eleitos. Pelo contrário, por causa dos eleitos tem que fazer missões. Vamos ler lá 2 Timóteo 2, versículo 10. Olha só o que Paulo diz. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação. Neste aspecto, nós vamos olhar então, o próprio Paulo, em outra passagem, vai dizer que Deus ali revelando para ele, olha, fique em Corinto tem mais tempo, porque nessa cidade tem mais pessoas que hão de ser salvas. Então a gente percebe que a eleição deve nos mover para a missão. Ou seja, por causa dos eleitos que estão lá nas tribos indígenas, que estão na África, onde quer que esteja, nós precisamos fazer missão para que a salvação alcance os eleitos. E a gente olha esse mecanismo, que é interessante. Deus escolheu para a salvação. Mas, por um outro lado, nós precisamos cumprir, né, uma outra etapa da salvação, né, do caminho da salvação, que é o chamado, que para nós, agora que nós somos salvos, é anunciar, para que os eleitos respondam a esse chamado. Então, nós precisamos pregar, precisamos anunciar o Evangelho por causa dos eleitos. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação.